Boa noite, nobres colegas, caríssimos professores e queridos familiares. É uma honra para mim poder tentar, através de algumas breves palavras, expressar a essência do que foi essa nossa jornada de formação médica, ainda que sob uma ótica primaveril. E devo dizer que pensei em muitas formas de como postular tais palavras em busca daquelas que pudessem traduzir o melhor do que foi a intimidade do nosso dia a dia. Cheguei assim à conclusão, como bom discípulo de CG de Cacau, que nada seria mais pertinente do que o nosso bom e velho caso clínico. Então, atentem-se, por favor. Esculápio é um paciente de 26 anos, sem comorbidades ou doenças prévias, que chegou ao ambulatório do Hospital Santo Antônio para ser tratado pelo experiente Dr. Hipócrates. Ele portava a seguinte demanda: doutor, hoje eu concluo a minha formação médica e anseio urgentemente saber se estou de fato preparado para tratar o meu primeiro paciente amanhã. O Dr. Hipócrates parou por alguns segundos e respirou, como se buscasse no âmago das suas memórias qual resposta deu a si há décadas atrás. Chegou com isso à conclusão de que a chave para responder esse quebra-cabeças perpassava por 4 perguntas. Perguntou então: Esculápio, sabes o que é uma tentação? Tomado de espanto, o jovem pouco entendeu e nada indagou o experiente médico. O doutor então respondeu: a tentação é uma ideia simples, sutil e aparentemente inofensiva, mas que quando esmiuçada a fundo demonstra o seu caráter perigoso e possivelmente hostil. Perguntou novamente: Esculápio, sabes o que é uma boa-aventurança? De testa franzida, o jovem médico novamente nada entendeu e nada indagou. O experiente doutor então falou: boa-aventurança significa empreender sua vida em simplesmente fazer o correto, o íntegro, seja no âmbito comportamental ou do trabalho, pois como parece, não está tão dissociado assim do outro. Em suma, é entender, como disse irmã Dulce, que quem tem mentalidade de servir não tem tempo para fazer o mal. Questionou mais uma vez: Esculápio, sabes o que é o estudo? Esculápio dessa vez não titubeou: ora, doutor, é a forma como eu aprendo sobre patologia, fisiologia, anatomia, entre outros assuntos. Dr. Hipócrates riu por alguns segundos e falou: meu caro Esculápio, a palavra estudo, em sua origem etimológica, significa a aplicação zelosa do espírito no aprendizado. É, por assim dizer, o exercício que dá forma e personifica no sujeito um elemento chamado responsabilidade. Isso porque o compromisso em estudar, até mesmo sem gostar, traduz o entendimento adulto de que os atos de tuas mãos não representam mais consequências apenas para ti. E por fim, perguntou mais uma vez: meu jovem Esculápio, sabes o que é a paz? O jovem médico novamente silenciou e Hipócrates respondeu: paz não é o aspecto hedônico do prazer, ou como uma sensação de euforia. Não é algo que se esvai na circunstancialidade de um momento e, principalmente, não é a ausência de desafios ou preocupações. Paz é a presença do sentido que ordena sua mente e preenche o seu coração. Com um espírito fiel que não te abandona desde hoje até a sua terminalidade, sem as quais a vida não pode ser bem cumprida a despeito das suas necessárias exigências. É o bom caminho por onde deves perscrutar teus passos. E com o final do caso, eu me encaminho também ao final do discurso.
rendendo com toda a veemência graças e louvores a Deus, agradecendo aos nobres mestres a paciência, doação e dedicação irrestritos. Não tenho palavras suficientes para descrever a importância da sua experiência e conhecimento. Teço a cada familiar um abraço de imensa gratidão por serem uma base sólida, uma palavra encorajadora e uma mão a mais que talha conosco de forma cuidadosa e zelosa cada pedra da nossa trajetória. E por fim, congrego meus iluminados colegas, agora ilustres doutores e doutoras, a vigiar a tentação, pois sutilmente ela tentará nos enganar e nos seduzir. Mas nos lembremos nesses cenários que agora somos espelhos e, acima de tudo, responsáveis pela imagem refletida. E que não há imagem mais estimulante para nós mesmos ou para o outro do que aquela que reflete algo bom, organizado e inspirador. Conclamo que se aventurem a preocupar-se, a focar-se em fazer o melhor, da melhor forma que lhe for possível. A não se contentarem com uma aventura menor do que essa, com uma aventura que, em suma, seja permeada e compromissada com os bons princípios. Inclusive, se este não for o caso, nos afastemos dessas armadilhas que podem representar uma deletéria tentação. Pois, como diz o psicólogo judeu Lipot, o homem deve ter a coragem de ser bom e fazer o certo, ainda que tudo em sua volta o induza a ser mal e a fazer o errado. Tomemos o estudo como nosso alimento, o tomemos como a responsabilidade de quem certas vezes precisará renunciar pelo compromisso ao qual Irmã Dulce nos exorta de servir e agregar. Que possamos aprender a reencontrar em cada paciente o ordenamento que dá sentido e dignifica essa nossa peculiar e fantástico sacro ofício. Aprendendo a amar, fazer o bem a cada indivíduo, como gostaríamos que fosse feito a nossos pais, irmãos, avós, ou a nós mesmos, uma vez que estivéssemos sentados na cadeira de paciente. Desse modo, nos impunhamos com a armadura da ética. Mas, como diz Olavo de Carvalho, não a ética relativa que atualmente tenta nos circundar para, através de versões pseudocientíficas, sufocar a substancialidade da nossa consciência individual e negar a existência da matéria transcendental. Mas sim a ética do vita sacer, vita est opus Dei, a vida é sagrada, a vida é obra de Deus. Nos preparemos assim, meus amigos, pois, como diz São Paulo em Romanos, no que concerne ao nosso corpo, somos naturalmente fracos, tendenciados negativamente ao descompasso entre o bem que se quer fazer e o mal que se faz. De modo que a sabedoria que ordena a vontade e a força que rompe com tal fraqueza consiste em graça, provisionada apenas por Deus, ao qual eu tenho a plena convicção que ajuda a quem bem trabalha, se não a prometer vida, mas com toda certeza a lutar pela melhor qualidade de vida possível enquanto se vive. Sejam firmes, corajosos, caminhem com Deus e muito obrigado.